Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando continuidade à nossa série Avaliação de Empresas, na aula de hoje nós vamos ver os aspectos introdutórios do fluxo de caixa descontado da empresa como um todo. O fluxo de caixa da empresa como um todo, ele parte da premissa do valor presente, segundo o qual o valor de qualquer ativo, inclusive a empresa, que é um grande ativo, é obtido pelo valor presente dos fluxos de caixa futuro esperados de serem produzidos por esse ativo. A ideia central, então, do método é valorizar a empresa conforme a sua capacidade de gerar benefícios econômicos futuros. O fluxo de caixa da empresa, ele é representado pelo somatório dos fluxos de caixa de todos os detentores de direitos da empresa, isto é, dos acionistas das ações ordinárias, dos acionistas que possuem ações preferenciais e dos credores. No modelo do fluxo de caixa livre da firma, diferentemente dos modelos de desconto de dividendos e dos modelos de fluxo de caixa descontados do patrimônio líquido ou do acionista, ela avalia o valor do total do ativo, enquanto que esses outros dois modelos, o desconto de dividendos e o fluxo de caixa do acionistas, eles avaliam o valor do patrimônio líquido. Naturalmente, uma vez obtido o valor do ativo no modelo de fluxo de caixa descontado da empresa, nós abatemos o valor da dívida ao valor de mercado e encontramos o valor do patrimônio líquido, então por diferença. Uma vantagem de se utilizar a abordagem do fluxo de caixa da empresa como um todo é que não há necessidade de se considerar os fluxos de caixa das dívidas. Isso porque o fluxo de caixa obtido é anterior a elas. E isso pode gerar uma economia significativa, especialmente quando a alavancagem financeira da empresa é alta, né? Ou se modifica ao longo do tempo. Porém, esse modelo necessita de informações sobre o grau de endividamento e de juros a fim de obter o custo ponderado do capital, MUOC, que é justamente a taxa de desconto dos nossos fluxos de caixa nesse método. É um método de avaliação para uma empresa em continuidade. Então, se a empresa está para ser liquidada, não é o caso de se utilizar o método do fluxo de caixa descontado da empresa. Trata-se do método mais completo, né, aceito internacionalmente e foi utilizado inclusive pelo BNDES nos programas de privatização. Trata-se de uma metodologia, o fluxo de caixa líquido da empresa, usualmente utilizada para identificar o valor de uma empresa para o acionista como apoio da decisão de compra ou de venda da participação acionária do acionista e também nas demais combinações de negócios, no caso de fusão, cisão e incorporação, entre outras. Em relação à utilidade do método do fluxo de caixa livre da empresa, a superioridade desse método em relação aos demais decorre dos critérios adotados, já que os outros métodos levam em conta apenas o patrimônio líquido, enquanto que nesse método se leva em conta o ativo todo, como um todo, o ativo total, tornando então mais dinâmica essa avaliação, enquanto que nos demais métodos essa avaliação é estática. Nas avaliações, o caixa prevalece sobre o lucro em decorrência de que somente com caixa existe a possibilidade, então, de remunerar os acionistas, os bancos, os fornecedores e os colaboradores. Dessa forma,
Uma empresa não quebra quando ela não apresenta lucros, mas ela quebra se não apresentar caixa ou ainda conseguir crédito. Nesse modelo do fluxo de caixa líquido da empresa, o valor da empresa é obtido descontando-se então os fluxos de caixa líquido da empresa ao custo médio ponderado do capital. E a versão que será utilizada vai depender dos pressupostos em relação ao crescimento dos lucros futuros e desse fluxo de caixa futuro da empresa. Em razão então de esses fluxos serem estáveis, de eles crescerem de uma determinada forma, em 2 ou 3 estágios. Nós vamos ver ao longo dessa série. Se o crescimento for estável, o valor da empresa então será obtido por essa forma. Vou pegar o fluxo de caixa livre da firma, período 1, e trazer o valor presente descontando o OC, que é o custo médio ponderado do capital, menos o G, que é a taxa de crescimento nesse período estável, seria o valor de perpetuidade, taxa de perpetuidade. A taxa de crescimento no modelo de crescimento estável tem que ser razoável em relação à taxa da economia. Nós vimos nas mais diversas aulas anteriores, nos modelos de desconto de dividendos e do fluxo de caixa livre do acionista, que no período de estabilidade é necessário que a taxa de crescimento não difira muito da taxa da economia. Esse pressuposto também vale então aqui para o modelo de fluxo de caixa descontado da empresa como um todo. Além disso, a relação despesa de capital e depreciação tem que ser coerente com os pressupostos de crescimento estável. Então, os nossos desembolsos de capital e a depreciação, quando a empresa está num período de crescimento estável, eles têm que ser equivalentes, esses valores, não podem ser muito diferentes. Né? E, naturalmente, esse modelo é sensível aos pressupostos relativos à taxa de crescimento esperado e às despesas de capital e depreciação. Então, essa taxa de crescimento e essa relação desembolso de capital e depreciação são os pressupostos que tornam sensível esse modelo. Já o modelo geral do fluxo de caixa da empresa, ele é obtido pelo somatório até N, partindo de T1, do fluxo de caixa da empresa, trazido ao valor presente e descontado pelo custo médio ponderado do capital, o OC. No entanto, se a empresa estiver com crescimento estável numa fase inicial e depois de N anos ela modificar essa taxa de crescimento, mas ele também se estabilizar, o valor então da empresa vai ser obtido pelo somatório até N do fluxo de caixa da empresa do período T, trazido a valor presente pelo custo médio ponderado do capital, então a fase de alto crescimento, mais a fase de estabilização, então onde eu pego o fluxo de caixa de N mais 1, que é o primeiro ano após a fase de alto crescimento, multiplicado pelo meu custo médio ponderado do capital, menos a minha taxa de crescimento na perpetuidade, trazido tudo a valor presente por 1 mais o custo ponderado do capital, elevado então a N anos. Por outro lado, então, a taxa de desconto, que é o custo médio ponderado do capital, ele representa a média ponderada dos diversos componentes de financiamento utilizados pela empresa para financiar suas atividades. Isso é, uma média ponderada do custo das ações ordinárias, das ações preferenciais e da nossa dívida. Então, pode ser obtido por essa fórmula aqui. Observe, nós vamos pegar o custo do PL e verificar o quanto o patrimônio líquido representa em relação ao somatório do patrimônio líquido mais dívida e mais
o valor das ações preferenciais, ou seja, do ativo total. Mas vamos pegar o custo das dívidas após impostos e verificar o quanto as dívidas representam em relação ao ativo total. E finalmente vou somar com o custo das ações preferenciais multiplicados pela representatividade das ações preferenciais em relação ao ativo total. Dessa forma, à medida que uma empresa assume maior parcela de endividamento, o OC pode mudar, fazendo também com que o valor da empresa se modifique, já que o OC é a taxa de desconto nesse método. Em relação ainda aos fluxos de caixa líquido da empresa, deve-se projetar a partir de premistas que estabeleçam, por exemplo, a evolução da participação da empresa no mercado, os preços médios de venda, os custos dos produtos vendidos, os custos operacionais e todos os demais itens representativos. A construção das premissas constitui, então, o ponto de partida de qualquer avaliação de empresas e, posteriormente, a base para a negociação do preço final. Existem duas maneiras de se obter esse fluxo de caixa da empresa. A primeira maneira é somando o somatório de todos os detentores de direitos da empresa. Nesse modelo, então, nós vamos partir do fluxo de caixa do acionista, vamos adicionar a despesa com juros líquida dos tributos, mais o pagamento principal, menos as novas dívidas e mais os dividendos preferenciais, para então obter o fluxo de caixa líquido da empresa como um todo. A segunda forma é partindo-se do resultado antes das despesas e das receitas financeiras, do EBIT. Então eu vou pegar o EBIT, que é esse resultado antes das receitas e despesas financeiras líquida dos tributos, imposto de renda e contribuição social, mais a depreciação, menos os desembolsos de capital, menos a variação no capital de giro, para aí sim encontrar o fluxo de caixa líquido da empresa como um todo. Ambas as abordagens devem produzir a mesma estimativa de fluxo de caixa, naturalmente observando-se ou utilizando-se os mesmos pressupostos. Ainda em relação ao fluxo de caixa da empresa, a alavancagem financeira geralmente aumenta a taxa de crescimento. Porém, o fluxo de caixa líquido da empresa não é afetado pelo montante de endividamento assumido por ela. Por quê? Porque o fluxo de caixa da empresa antecede o pagamento de despesas financeiras. A gente viu, ele vai até o resultado antes das receitas e despesas financeiras, o EBIT. Dessa forma, a taxa de crescimento vai ser igual ao produto do índice de retenção, que é o quanto a empresa retém dos lucros da empresa, ou seja, 1 menos o que ela distribui de dividendos, que é a taxa payout, multiplicado pelo retorno sobre ativos. E dessa forma, o OC pode se alterar à medida que a alavancagem da empresa se altere. A gente já tinha visto na lâmina anterior. Finalmente, em relação à adequação do modelo do fluxo de caixa líquido da empresa, essa abordagem é mais adequada para ativos ou empresas cujos fluxos de caixa sejam atualmente positivos e que possam ser estimados para períodos futuros com algum grau de confiabilidade. E também onde exista um substituto para o risco que possa ser utilizado para a obtenção das taxas de desconto. E, finalmente, ele é adequado para empresas que têm uma alavancagem muito alta ou que estão em vias de modificar a sua alavancagem, porque dessa forma o fluxo de caixa livre do acionista não capturaria adequadamente esse valor, enquanto que no modelo de fluxo de caixa descontado da empresa, como ele antecede as despesas financeiras, ele captura melhor o valor da empresa do que o fluxo de caixa
líquido do acionista nesse tipo de hipótese. Muito bem, obrigado a todos, até a nossa próxima aula.